Oi pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Rosalvo e eu criei esse canal para compartilhar a minha jornada e os meus conhecimentos sobre investimentos. Aqui eu trago algumas dicas e também falo de alguns investimentos que podem compor a sua carteira, como fundos imobiliários, ações, renda fixa, Bitcoin e até investimento no exterior. No vídeo de hoje eu vou trazer um assunto que é muito importante, principalmente para quem está começando a investir, que é como controlar os seus investimentos. Esse assunto é muito importante porque nós precisamos ter uma visão detalhada dos nossos investimentos, onde estamos tendo lucros ou prejuízos, onde precisamos aportar mais ou menos a cada mês, a fim de seguir a nossa estratégia de investimento. Então, ter esse controle é indispensável e é necessário que tenhamos esse controle desde o início dos nossos investimentos, a fim de acompanhar o crescimento do nosso patrimônio. Então eu já vou te pedir para deixar o teu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. A gente tem vídeo aqui no canal todas as quintas e domingos, fique ligado. Atualmente eu uso dois sites para ter controle da minha carteira, que é o Investidor 10 e o Status Invest. Eu estou gostando dos dois, mas ao final eu vou decidir em qual eu vou ficar para acompanhar a carteira. Lembrando que eu utilizo os dois para procurar ativos, para ver os fundamentos das ações, para ver os relatórios gerenciais dos fundos imobiliários e para comparação entre ativos. Eu acho que um complementa o outro. Algumas informações eu prefiro buscar em um do que em outro, mas para gerenciamento de carteira eu pretendo ficar apenas em um, porque eu acho que é inviável ficar alimentando os dois. No entanto, por hora eu estou utilizando os dois e no futuro eu vou optar por apenas um. Hoje eu vou falar sobre as funcionalidades do Investidor 10. Se você quiser que eu faça um vídeo também sobre o Status Invest, deixa aqui nos comentários. Então, sem mais delongas, vamos entrar aqui na plataforma do Investidor 10. Você pesquisa no Google e é o primeiro site que aparece. Então você já entra aqui e você já consegue ver toda a interface do site. Aqui aparecem algumas ações, aparece também fundos imobiliários mais buscados, alguns ETFs, que são negociados na Bolsa Brasileira, aqui na Ibovespa. Mas vamos criar uma conta do zero, então a gente vem aqui em Cadastre-se. Como eu já tenho conta, eu vou criar uma conta aqui fictícia. Vou colocar meu nome mesmo, colocar um outro e-mail, criar uma senha. Pronto, simples assim, já criei o meu cadastro. E aí aqui no site você vai ter a opção de pesquisar os fundos, por exemplo, se eu quiser pesquisar um fundo imobiliário. Eu pesquiso aqui e ele já aparece, ó, fundos imobiliários. E aí aqui já aparece o nome do fundo imobiliário, a cotação atual, quanto ele está pagando de dividend yield nos últimos 12 meses, o P sobre VP, a liquidez diária e a variação nos últimos 12 meses. Mais para baixo, a gente consegue ver algumas informações importantes sobre o fundo imobiliário, como o tipo de fundo, se ele é um fundo de tijolo, de papel, a vacância do fundo, que é importante, taxa de administração, número de cotistas, enfim, informações básicas. Mais para baixo, a gente consegue ver quanto foi que ele pagou em relação ao dividend yield nos últimos tempos. A gente consegue aqui colocar nos últimos 5 anos, mensal, a gente pode também agrupar por ano. Então esses são índices que são importantes da gente ver antes de escolher o nosso investimento. Aqui a gente acha a data de pagamento do fundo e a data com, que é até a data que você pode comprar o fundo para receber dividendos aquele mês. Aqui, por exemplo, se você comprasse esse fundo até o dia 29 de novembro, você iria receber os dividendos referentes no dia 6 de dezembro de 2024. Mas se você comprasse após essa data, você não iria mais receber no dia 6 de dezembro. Você só ia receber no próximo pagamento, que no caso foi dia 8 de janeiro, se você comprasse até o dia 30 de dezembro. E se você comprasse após 30 de dezembro, você só vai receber no próximo mês, em fevereiro. Então, é importante a gente sempre estar de olho nessas datas aqui para saber quando comprar os nossos fundos imobiliários. Além disso, ele faz comparações aqui com outros índices, por exemplo, do fundo com o IFIX e com o CDI, nos últimos 2 e nos últimos 5 anos. Se você for aqui para o 10, ele diz que é na versão paga, tá? Mas a versão gratuita do site nos atende muito bem. Ele traz também informações sobre o patrimônio do fundo,
a quantidade de cotas que existe, o valor patrimonial do fundo, onde esse fundo tem investido, por exemplo. Esse fundo aqui, ele investe sua maioria em São Paulo, seguido de Minas Gerais, Bahia e o Paraná. E aqui no final existem os comunicados do fundo. Então é nele que você vai baixar, por exemplo, o relatório gerencial, que é o principal documento quando você vai analisar o fundo, né? Tem fatos relevantes, aviso aos cotistas, informes mensais. E aqui no relatório gerencial você consegue ver informações mais detalhadas. Eu não vou me adentrar nesse assunto porque esse é um assunto para outro vídeo. Agora eu quero lhe mostrar as funcionalidades do site. Bom, e agora que nós já temos uma conta, nós vamos entrar na conta que nós acabamos de criar. Então você coloca o e-mail e a senha e entra. Nesse site você tem a opção de integrar seus investimentos com a B3. Então sempre que você comprar algum ativo que seja negociado na Bolsa de Valores brasileira, ele vai ser automaticamente sincronizado aqui com o Investidor 10. Então se você quiser integrar com a B3, é só clicar aqui e seguir o passo a passo. E você pode também adicionar ativos manualmente. Aqui, adicionar ativos. Você escolhe aqui o tipo de ativo, por exemplo, vamos em fundos imobiliários. FIIs. Você coloca o código do ativo. Vou usar o MXRF11 aqui como exemplo. A data da compra, quando você coloca aqui o ativo, ele já coloca a data da compra que está aqui no site. Mas se houver uma variação, você consegue alterar isso aqui. Você consegue alterar também a data da compra, a quantidade e outros custos, se você for cobrado algum custo da sua corretora, como taxas de corretagem e outros. Então aqui você pode escolher a sua quantidade. Eu vou deixar esse valor aqui mesmo, que é só exemplificativo, e aí você salva. Aqui a sua carteira está carregando. Esse ativo vai aparecer na sua carteira com mais ou menos uns 5 minutos ou menos. Então vamos aguardar que eu vou já mostrar para vocês. Enquanto a carteira carrega, aqui você tem a sua carteira, que você consegue administrar. Você pode alterar, mudar a visibilidade. E aqui em rebalanceamento você consegue administrar a sua estratégia. Quantos porcentos você quer em cada ativo? Aqui ele traz ações, ETFs, fundos imobiliários e tesouro direto. Mas você pode adicionar outros tipos de ativo também, como BDRs, criptomoedas, renda fixa. Vou colocar aqui, criptomoedas. Pronto. Aí você pode clicar aqui em resumo. A sua carteira já vai aparecer aqui. A gente só adicionou um fundo imobiliário, por isso que está 100% em fundo imobiliário. Se você quiser adicionar mais um lançamento, você vem aqui adicionar lançamento desse fundo, que ele já vai automaticamente. Se você quiser editar esse lançamento, você clica aqui em ver lançamento e aí vem aqui, ó, editar lançamento. E aí você edita aquele lançamento que você fez anteriormente. Então vamos adicionar mais alguns ativos para a nossa carteira ficar mais diversificada. Clica aqui em adicionar ativo e vamos... Prontinho, já coloquei alguns investimentos fictícios aqui na nossa carteira. Propositalmente, eu coloquei bastante ETF internacional, que eu vou mostrar como editar o lançamento. Então aqui nós temos ETFs, ações, tesouro direto, criptomoedas e fundos imobiliários. Então se você quiser editar um lançamento, vamos editar aqui o ETF. A gente clica aqui, vai em opções e vai em ver lançamentos. Aí você procura o ativo que você quer editar. Clica aqui nos 3 pontos e vai editar lançamento. Aqui ele dá o preço em dólar. Então, quando você compra um ativo na sua corretora ou banco, lá ele apresenta todas as informações que você precisa ter para adicionar aqui. A quantidade que você comprou, o preço que estava no momento da sua compra. Então, é só você pegar esses dados e jogar aqui. Se você quiser vender algum ativo da mesma forma, você clica aqui em adicionar ativo e ao invés de compra, você clica em venda. Coloca o código do ativo que você quer vender, a quantidade e o preço. E salva normalmente. Então assim estaria sua carteira fictícia. Aqui ele mostra a variação da sua carteira, quanto ela valorizou ou desvalorizou. Aqui é quanto você aplicou e quanto tem na sua carteira agora, com valorizações ou desvalorizações. Nessa aba aqui ele mostra o resumo da sua carteira, né, como eu já lhe expliquei. Nessa outra aba ele mostra os proventos e os dividendos que você ganha.
Então, se você tiver algum pagamento de algum fundo imobiliário ou de alguma ação, vai aparecer aqui. Inclusive, vai aparecer um gráfico de evolução dos seus proventos e dividendos. Vai aparecer os proventos e dividendos que você ganha todos os meses, desde que você criou a sua carteira. Aqui ele mostra um resumo da sua carteira em forma de gráfico. Então, ele fala como está o seu patrimônio, como está o seu ganho de capital, os tipos de investimento que você faz, para ficar com uma visualização melhor. Então, ele coloca a posição de cada ativo. Então, aqui a gente vê que o MXRF11 está com 6%, quase 7%. O VOO com quase 10%, o LVBI com 13%. O Banco do Brasil com quase 20%. O Tesouro IPCA+, com quase 24%. E Bitcoin com um pouco mais de 25%. É sua exposição no exterior. Então, você investe quase 65% nacional e 35% no exterior, que conta os ETFs internacionais, e o Bitcoin também conta, criptomoedas também conta como investimento no exterior. Então, como a gente investe só em uma ação aqui, tá? Setor financeiro, bancos e Banco do Brasil, que é a única ação que eu coloquei aqui na carteira. Nos fundos imobiliários, ele mostra a sua porcentagem de fundo de papel e fundo de tijolo. A posição por fundo imobiliário, nesse caso aqui são 2. E a mesma coisa com ETFs internacionais. Também com criptomoedas e também na renda fixa, que nesse caso aqui a gente só investiu no Tesouro IPCA mais 2029. Aqui você pode colocar algumas metas. Por exemplo, você adiciona aqui uma meta de patrimônio. Eu quero chegar em 25 mil investidos. Aí você pode escolher aqui, ó, vários tipos de metas que existem. Tem o total de patrimônio, total investido no Brasil, total investido no exterior, em ações, enfim. Se você tem uma meta que quer atingir 25 mil e tem um aporte de R$300 mensais. E aqui uma estimativa de rendimentos. Vou deixar esses 10% aqui apenas para fins didáticos. E qual é o valor da meta que você quer atingir? Vamos dar um exemplo aqui de 25 mil. Então ele já coloca aqui quantos porcentos da meta você tem concluído e qual que é a previsão da meta se você continuar fazendo os aportes mensais de R$300. E aí você pode excluir a meta ou editar e as suas metas concluídas vão ficar aparecendo aqui. Aqui ele faz uma análise inteligente da sua carteira, mas é uma funcionalidade paga. Aqui são os lançamentos, você consegue ver os históricos dos seus lançamentos. Se você precisar editar, vem aqui. Se você precisar excluir, também vem aqui. A funcionalidade do imposto de renda aqui também é uma funcionalidade paga. Se você quiser integrar com a B3, você pode fazer isso a qualquer momento aqui nessa aba. E aqui algumas configurações adicionais da sua carteira. Rebalanceamento, se você precisar fazer, se você mudar de estratégia, você pode vir aqui alterar. E essas porcentagens você também consegue interar aqui no resumo da sua carteira. Então é só você vir aqui no tipo de ativo, clica aqui em meta e aí você consegue alterar também. Falando um pouco das funcionalidades do site, vamos clicar aqui em uma ação qualquer. Aí a gente consegue ver vários índices das ações. A gente consegue ver quanto ela está sendo negociada, a variação nos últimos 12 meses, o PL, o P sobre VP, o Dividend Yield, o histórico de cotação delas até nos últimos 5 anos ou nos últimos 10 anos. Aqui alguns indicadores das ações que são importantes quando a gente vai escolher ações. E você consegue fazer alguns comparativos. Você pode fazer comparativos por setor. Então todas as empresas do mesmo setor têm uma média que ele mostra. Por exemplo, o PL dessa empresa aqui, que é a Petrobras, está 5,73, que é o preço sobre o lucro. E a média do setor é 3,48, então você consegue fazer essa comparação. A média do dividendo do setor é 3,84 e a Petrobras está pagando incríveis 20,97%. Além disso, você também consegue comparar ativos entre si. Digamos que eu queira comparar o Banco do Brasil com o Banco Itaú. Então eu clico aqui em comparar. E ele mostra aqui uma comparação de rentabilidade para os últimos 2, 5 e 10 anos. Se você quiser comparar com os índices também, aqui é o CDI ou IPCA, ele também faz essa comparação. E se você quiser adicionar mais um ativo aqui, você pode. Para os últimos 2, 5 e para os últimos 10 anos. Então, gente, no mais, era isso que eu gostaria de trazer para vocês sobre o Investidor 10. Principalmente as funções de controle de carteira, que são extremamente importantes. Se você está começando a investir agora, não deixe de anotar todos os tipos de investimentos que você tem feito. E eu acho esse site uma mão na roda, porque além deles serem muito bons, eles ainda são gratuitos. E você consegue fazer isso de maneira fácil e rápida. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal
e ative o sininho. E se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo. Tchau!